Desde os tempos em que as crianças eram ensinadas a ouvir os mais velhos, os cientistas têm escutado a história contada por um homem que nasceu há 9.000 anos. Um único osso permaneceu em silêncio por 10.000 anos, até que a ciência finalmente o despertou. Quando seu DNA foi analisado, a história da humanidade começou a se desvendar. Origens nebulosas. Se um esqueleto ancestral pode reescrever tudo o que pensávamos saber, que outras verdades ainda estão enterradas sob nossos pés. Acompanhe enquanto exploramos o antigo crânio do rio Columbia. No verão de 1996, a atmosfera ao longo do rio Columbia era vibrante, repleta de ruídos e energia. Uma emocionante competição de hidroaviões acontecia perto de Kennewick, Washington. Os barcos cortavam a água em alta velocidade, cativando a atenção dos espectadores que se aglomeravam na margem para testemunhar o espetáculo. Dois jovens adultos, desejando uma visão mais ampla da corrida, decidiram entrar no rio raso, sentindo a água refrescante envolver suas pernas, enquanto observavam os barcos passarem velozmente. Will Thomas, um estudante, sentiu um objeto incomum sob seus pés. A textura não era como a de areia ou pedras de rio. Era duro e arredondado. Intrigado, ele se abaixou e mergulhou a mão na água turva. Inicialmente confundindo-a com uma pedra, logo percebeu que o formato estava errado. Assim que a lama se dissipou, ficou evidente que o que ele tinha na mão não era uma pedra, mas um crânio humano. A atmosfera mudou imediatamente. O foco deixou de ser a corrida, os sons altos e a emoção. As autoridades contataram a polícia local sem demora. Inicialmente, as autoridades presumiram que o crânio pertencia a uma vítima de homicídio recente. O rio Columbia havia carregado inúmeros corpos ao longo do tempo. Então, a descoberta de restos humanos, infelizmente, não foi surpreendente. Todas as evidências indicavam um crime recente, pelo menos a princípio. A perspectiva mudou quando o antropólogo forense James Chatters entrou em cena. Ao analisar o crânio, ele imediatamente detectou discrepâncias com a suposição inicial. Ficou evidente que o crânio não pertencia a um indivíduo falecido recentemente. O próprio osso revelou uma narrativa diferente através de suas características, textura e aparência geral. Os pesquisadores perceberam que o crânio era antigo, muito mais antigo do que se acreditava inicialmente. Nos dias que se seguiram, os cientistas escavaram meticulosamente o terreno próximo ao rio. Gradualmente, pouco a pouco, as partes restantes do esqueleto foram reveladas. O que veio à luz do solo só aumentou o mistério. O esqueleto era de um homem com aproximadamente 1,75 m de altura. Seus ossos contavam a história de uma vida difícil. Havia indícios de inúmeras lesões, incluindo fraturas cicatrizadas que indicavam que ele havia sofrido ferimentos físicos graves em múltiplas ocasiões. O osso do quadril direito revelou a descoberta mais surpreendente, a ponta de um projétil de pedra profundamente cravada no osso. Isso não foi resultado de uma arma moderna, mas sim da ponta de uma lança feita de pedra. O homem foi alvo de uma arma primitiva, mas conseguiu sobreviver ao ataque porque o osso cicatrizou ao redor do golpe. Esse aspecto, em particular, ilustra uma história de resiliência, perseverança e superação de conflitos. A ponta de pedra foi classificada como uma ponta de cascata, uma arma usada por caçadores da antiguidade. Essa descoberta indicou que os restos mortais eram muito antigos. No entanto, a verdadeira surpresa veio quando James Chatters examinou o crânio com mais detalhes e descobriu que seu formato era inesperado. O crânio tinha um formato longo e esguio, com o rosto voltado para a frente e um queixo proeminente e bem definido. Essas características diferiam dos traços típicos encontrados nas comunidades nativas americanas atuais. Em vez disso, o crânio apresentava semelhanças com características comumente associadas à ascendência polinésia ou mesmo europeia. Essa revelação deixou os cientistas perplexos e inquietos. O crânio contradizia a narrativa que eles pensavam conhecer.
Para obter respostas, era necessário determinar uma data. Um pequeno fragmento ósseo foi enviado à Universidade da Califórnia para ser submetido à análise de radiocarbono. Havia uma grande expectativa em relação aos resultados entre todos os envolvidos. A revelação que se seguiu foi verdadeiramente notável. Foi determinado que o esqueleto datava de um período entre 9.300 e 9.600 anos atrás. A descoberta revelou que o homem residiu e faleceu perto do rio Colômbia há mais de 9 milênios. Ele era um dos restos mortais humanos mais antigos e intactos encontrados na América do Norte. O aspecto extraordinário da descoberta não foi apenas a sua idade, mas também as suas características físicas que acrescentaram um significado ainda maior. Com base no conhecimento convencional, esperava-se que os indivíduos que habitavam aquela região no passado apresentassem características semelhantes às das comunidades nativas americanas atuais. No entanto, o crânio descoberto contradisse essas suposições e desafiou as crenças predominantes sobre os habitantes originais do continente. A descoberta desses restos mortais foi além da mera identificação de esqueletos. Ela aprofundou-se em temas como identidade pessoal, significado histórico e a essência atemporal da humanidade. A existência do homem, marcada por dificuldades e perseverança, refletia uma notável força interior e capacidade de adaptação. Embora seu crânio permanecesse inexpressivo, ele possuía uma presença fascinante que suscitava profundas indagações, exigindo atenção. Quem era esse homem? De onde veio seu povo? Como chegaram a essas terras há tanto tempo? Vamos explorar isso mais a fundo. A batalha pelo antigo. Inicialmente, muitas pessoas viram a descoberta como algo puramente científico, considerando-a apenas mais um conjunto de restos mortais antigos que poderiam fornecer informações sobre a história remota. No entanto, essa suposição se mostrou incorreta. Essa descoberta rapidamente se transformou em uma questão muito mais significativa. Transformou-se num complexo conflito jurídico e político que ressoou com o cerne da identidade indígena nos Estados Unidos. Logo após a descoberta da idade do esqueleto, ocorreu uma mudança significativa. 5 tribos indígenas distintas uniram-se num esforço coletivo. Esses grupos tribais incluíam os Umatilla Yakama, Nez Perce, Wanapum e Colville. Juntos, eles apresentaram uma solicitação conjunta ao abrigo da Lei de Proteção e Repatriação de Túmulos de Nativos Americanos, Native American Graves Protection and Repatriation Act. Essa legislação foi promulgada com o objetivo de salvaguardar os locais de sepultamento de nativos americanos e garantir o retorno dos restos mortais ancestrais às suas comunidades de origem. As tribos solicitaram com urgência a repatriação imediata dos restos mortais ancestrais. Referiam-se ao indivíduo como o ancestral. Segundo seus relatos orais, sua comunidade reside na bacia do rio Colômbia desde tempos remotos. Eles não viam aquele conjunto de ossos como um enigma ou um espécime para estudo, mas sim como um ancestral. Em sua perspectiva, ele fazia parte de sua terra e linhagem. Insistiram em seu devido retorno à terra com honra, atenção e reverência. O terreno onde o esqueleto foi descoberto pertencia ao Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Ao receber a reivindicação da tribo, eles se aliaram a ela e imediatamente interromperam todas as investigações científicas em andamento. Todas as atividades de teste e exame foram suspensas e o foco passou a ser preparar os restos mortais para o sepultamento. A história não terminou aí. Uma equipe de 8 antropólogos renomados se apresentou. Eram pesquisadores altamente respeitados entre os mais conhecedores no campo da arqueologia americana. Eles entraram com uma ação judicial na Corte Federal na tentativa de impedir a devolução do esqueleto. Seu raciocínio era direto, porém convincente. Questionavam a possibilidade de estabelecer uma ligação entre esse indivíduo e as tribos modernas, sem permitir um exame científico. Eles destacaram vários detalhes cruciais.
A estrutura óssea não se assemelhava à dos grupos nativos americanos atuais. Os fósseis eram excepcionalmente antigos. Acima de tudo, enfatizaram que nenhuma análise de DNA havia sido realizada. Argumentaram que, sem essa comprovação, verificar qualquer linhagem genética direta era impossível. Os cientistas foram motivados pela busca da verdade e da compreensão, e não por um desejo de desrespeitar. Eles temiam que enterrar os restos mortais sem examiná-los impediria a obtenção de informações valiosas sobre a identidade dos primeiros habitantes das Américas. Seu objetivo era descobrir a verdadeira identidade do homem e obter conhecimento através do estudo de seus ossos e DNA. A situação rapidamente ganhou ampla atenção em todo o país. A batalha judicial se arrastou por quase uma década. Durante todo esse longo período, os restos mortais foram mantidos em uma área de armazenamento segura dentro de um museu. Ele ganhou reconhecimento mundial como o Homem de Kennewick. Os pesquisadores foram proibidos de tocá-lo. Nenhum outro exame foi permitido. As tribos indígenas realizaram rituais e persistiram em seus pedidos de repatriação. A imprensa acompanhou de perto cada desenvolvimento à medida que acontecia. A situação evoluiu para uma acalorada discussão. Os cientistas defendiam o avanço do conhecimento e da exploração, enquanto as tribos nativas americanas reivindicavam o reconhecimento de sua herança, costumes e privilégios sagrados. A questão deixou de ser apenas uma disputa por restos mortais. Transformou-se numa batalha entre ciência, fé, patrimônio cultural e justiça. Em 2004, após um longo processo, o tribunal tomou uma decisão. O juiz deu razão aos cientistas, afirmando que uma ligação cultural definitiva entre o esqueleto e as tribos atuais não foi estabelecida por meio de investigação científica. Consequentemente, os restos mortais não puderam ser devolvidos naquele momento. Apesar da decisão judicial, a realização de pesquisas continuou sendo um desafio para os cientistas. Eles estavam sujeitos a regulamentos rigorosos que exigiam aprovação para cada teste e justificativa para cada amostra utilizada. Não havia espaço para flexibilidade, pois o esqueleto era manuseado com extrema cautela. A análise de DNA, considerada o teste crucial, ainda estava fora de questão, devido ao valor dos ossos e ao potencial dano que poderia causar. Consequentemente, o mistério em torno da história genética do Homem de Kennewick permaneceu sem solução em seus antigos restos mortais. O tempo passou e o silêncio persistiu sem soluções definitivas à vista. No entanto, o mundo estava em constante estado de evolução. O progresso tecnológico continuou avançando e, embora as ruínas permanecessem intactas, abordagens inovadoras estavam sendo criadas. O campo da ciência está sempre em movimento, mesmo em momentos em que o passado parece estagnado, e por um golpe de sorte, algo aconteceu. Continue conosco. Quando os ossos finalmente falaram. Em 2015, a ciência teve um avanço significativo com a tecnologia de DNA, tornando-se incrivelmente precisa e meticulosa. Os pesquisadores conseguiram coletar material genético de minúsculas amostras ósseas sem causar danos, reabrindo uma porta há muito fechada para o progresso científico. Um grupo de pesquisadores, liderado pela geneticista Eska Willerslev, da Universidade de Copenhague, e em colaboração com a Universidade de Chicago, solicitou aprovação para reexaminar os restos mortais antigos. Seu objetivo era simples: realizar uma análise genética completa do Homem de Kennewick. Após extensa deliberação e análise minuciosa, a aprovação foi finalmente concedida. Apenas um pequeno fragmento ósseo da mão do Homem de Kennewick foi disponibilizado aos cientistas. Esse minúsculo fragmento tinha um peso e uma importância consideráveis. Com extrema cautela, a equipe o manuseou delicadamente. Em ambientes imaculados e esterilizados, eles manusearam o osso com extremo cuidado, temendo que ele se quebrasse ao menor contato. O fragmento ósseo
tinha mais de 9 milênios e qualquer pequeno erro poderia resultar em danos irreversíveis. O objetivo era examinar duas variantes de DNA. Um deles era o DNA mitocondrial, que rastreava a ancestralidade pela linhagem materna. O outro era o DNA nuclear, que continha a informação genética completa de um indivíduo. Ao analisar ambos os tipos, esperavam resolver disputas e controvérsias de longa data. O material genético antigo é muito delicado e pode se deteriorar facilmente em pequenos fragmentos com o passar do tempo. O DNA moderno pode facilmente interrompê-lo ou contaminá-lo. Os resultados poderiam ser comprometidos por apenas uma célula da pele de um cientista. Era essencial controlar meticulosamente cada ação, cada expiração e cada área. Realizar esse trabalho exigia paciência, concentração e reverência. Após a sequência genética ser montada, os cientistas compararam as descobertas com informações de DNA de diversas populações ao redor do mundo. O resultado chocou o mundo científico. A conclusão foi definitiva e impossível de negar. O homem de Kennewick é descendente de nativos americanos. O DNA, a mitocondrial do homem antigo, encontrado na bacia do rio Columbia, foi identificado como pertencente ao haplogrupo D4H3, a exclusivo das populações indígenas das Américas. Ficou comprovado que ele não tinha ascendência europeia ou polinésia, mas sim ascendência nativa americana. No entanto, a narrativa não terminou aí. Após uma investigação mais aprofundada, os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente. A linhagem genética do homem de Kennewick não correspondia à das tribos modernas do noroeste do Pacífico, que inicialmente reivindicaram sua identidade. Em vez disso, seu DNA indicava laços mais estreitos com populações nativas americanas da América Central e do Sul, bem como com tribos específicas do Planalto. As descobertas revelaram um padrão intrigante e inesperado. Uma descoberta inovadora foi feita através de um exame genético minucioso. O homem de Kennewick possuía características genéticas incrivelmente antigas. Sua ancestralidade divergiu da de outros grupos nativos americanos logo após a chegada dos primeiros humanos às Américas. Sua comunidade pertencia ao primeiro grupo de imigrantes a entrar no continente. Essa descoberta alterou completamente o curso dos acontecimentos. Durante anos, as pessoas ficaram intrigadas e debateram sobre a estrutura incomum de seu crânio. Muitos pensavam que ele pertencia a um grupo diferente devido à sua cabeça alongada e queixo proeminente. No entanto, a análise de DNA revelou que essas características físicas não indicavam uma ancestralidade separada, mas sim uma longa história. Os povos indígenas originais da América tinham uma aparência diferente em comparação com os nativos americanos atuais. As características físicas se transformaram ao longo de milhares de anos. A evolução de rostos mais largos maçãs, do rosto distintas e outros traços reconhecíveis ocorreu gradualmente como resultado da adaptação. O homem de Kennewick e sua comunidade eram geneticamente descendentes de nativos americanos, mas apresentavam diferenças físicas distintas por pertencerem a uma era mais antiga no desenvolvimento humano. Sua aparência lembrava a das antigas populações asiáticas que migraram inicialmente para as Américas, mas isso não implicava que fossem estrangeiros. Pelo contrário, significava que eram os originadores. Muitas pessoas acreditavam erroneamente que a migração dos nativos americanos ocorreu por meio de um único grupo que cruzou a ponte terrestre de Bering. No entanto, essa nova descoberta revelou uma narrativa mais complexa e diversificada, desmantelando a explicação simplista anteriormente aceita. Houve inúmeros casos de pessoas se deslocando de um lugar para outro em diferentes ondas migratórias. As populações experimentaram flutuações com períodos de diminuição e posterior crescimento. Longos períodos de isolamento foram eventualmente substituídos por transformações.
Os corpos sofreram ajustes, as feições evoluíram e civilizações se desenvolveram ao longo de muitos milênios. Mas espere, esta é a parte mais chocante. As pessoas perdidas escondidas em seu DNA. Apesar de a ancestralidade do homem de Kennewick ter sido descoberta por meio de análises de DNA, a narrativa não terminou aí. Ao aprofundar a análise de sua composição genética, uma descoberta perturbadora, inicialmente desconhecida, veio à tona. Os pesquisadores ávidos por solucionar o mistério principal quase deixaram passar esse segredo oculto. Em seu código genético havia uma aberração. Cientistas descobriram um elemento distinto no DNA do homem de Kennewick, quando comparado a grupos nativos americanos atuais. Esse elemento era sutil, porém tangível, indicando uma marca genética de uma população ancestral agora extinta. Essa assinatura sugeriu a presença de um grupo que prosperou na América Antiga, mas que desapareceu sem deixar descendentes vivos. O genoma humano funciona como um vasto repositório de memórias ancestrais. Cada grupo que contribui para a linhagem de uma pessoa deixa uma marca única semelhante a impressões digitais herdadas gravadas no DNA. Ao decifrar esses padrões genéticos, os pesquisadores podem descobrir as origens dos indivíduos e analisar a miscigenação de diversas populações. As comunidades indígenas americanas modernas possuem marcadores genéticos que remontam às primeiras populações do norte da Eurásia e do leste da Ásia. Esses diversos grupos se interligaram na Sibéria séculos atrás, antes de se aventurarem no Alasca e eventualmente povoarem as Américas. Extensas pesquisas foram realizadas sobre essa narrativa, que é geralmente aceita pela comunidade científica. Contudo, o DNA do homem de Kennewick continha um elemento adicional. Um elemento genético desconhecido foi identificado divergindo de todas as populações atuais. Sua antiguidade superava a de outros, apresentando uma característica única e incomum. Essa anomalia não pôde ser atribuída à interferência humana moderna. Apresentando-se repetidamente em seções específicas dos cromossomos, sua composição exibia uma linhagem genética evidente. Esse elemento permaneceu inabalável, coerente e inquestionavelmente autêntico. Os pesquisadores atribuíram um nome temporário a essa misteriosa linhagem, denominando-a população Ipso. A população Ipcult não está atualmente associada a nenhum grupo existente. No entanto, ela foi evidentemente um fator na composição genética do homem de Kennewick. Uma análise extensa revelou que essa população não identificada representava aproximadamente de 2 a 4% de sua linhagem total. Embora essa porcentagem possa parecer mínima, ela tem significado em contextos genéticos. Em seguida veio a parte mais perturbadora. O marcador distintivo da população Y era mais evidente nos genomas antigos mais antigos. À medida que os pesquisadores examinaram populações nativas americanas mais recentes, a indicação tornou-se menos proeminente. Nos nativos americanos atuais, o sinal praticamente desapareceu. Isso indica que a população Y não persistiu como um grupo distinto. Eles vivenciaram um evento inesperado. É possível que tenham sido completamente extintos. É possível que tenham se fundido com outras comunidades por meio de casamentos interétnicos. Alternativamente, um evento mais extremo pode ter apagado sua presença dos dados genéticos. O material genético não oferece soluções diretas. Ele apenas indica seu desaparecimento. Uma hipótese particularmente perturbadora chamou a atenção. Ela sugeria que a população Y poderia ter sido a população original da América, chegando ao continente muitos milênios antes dos ancestrais dos atuais nativos americanos. Esses primeiros colonizadores prosperaram e se expandiram por toda a região, muito antes de sua existência ser documentada na história. Mais tarde, uma onda migratória significativa atravessou a ponte terrestre de Bering há aproximadamente 15 mil anos. Os recém-chegados não entraram em um território deserto. Com base em descobertas genéticas, eles entraram em contato com a população Y.
interação mistura e coexistência ocorreram entre os dois grupos pelo menos temporariamente e repentinamente a população Y desapareceu. Seu DNA indica que eles não persistiram como uma linhagem distinta. A cada geração, sua influência genética diminuiu. Alguns fatores levaram à sua exclusão da narrativa dos indivíduos existentes. Essa revelação despertou uma investigação sutil, porém perturbadora. O que aconteceu com eles? Será que se misturaram aos poucos com os recém-chegados até desaparecerem por completo? Foram marginalizados e obrigados a buscar refúgio em lugares inóspitos, ou pereceram vítimas de doenças, guerras ou adversidades? Vamos descobrir. Um esqueleto, uma nova história. A descoberta do homem de Kennewick obrigou os pesquisadores a confrontar evidências que haviam sido ignoradas por décadas. A narrativa convencional sobre os primeiros assentamentos humanos nas Américas pareceu por um tempo simples e descomplicada. Estava arraigada, reiterada e raramente questionada. Segundo essa crença tradicional, os humanos migraram da Sibéria através da ponte terrestre de Bering há aproximadamente 15 milênios. Eles seguiram atrás de criaturas gigantescas como mamutes e bisontes por uma passagem sem gelo. Posteriormente, dispersaram-se rapidamente pelo território, chegando finalmente ao ponto mais meridional da América do Sul em apenas alguns milhares de anos. A teoria conhecida como Clovis ganhou destaque inicialmente devido às ferramentas de pedra únicas, chamadas pontas Clovis, descobertas em diversos locais da América do Norte. Por muito tempo, acreditou-se que essas ferramentas representavam os primeiros habitantes das Américas, criando uma narrativa amplamente aceita e reconfortante para muitos. Em seguida surgiu o Homem de Kennewick. Ele teve dificuldade em se conformar com o cronograma rígido devido à sua idade avançada e características únicas. Sua idade por si só representava um desafio às normas estabelecidas. Sua aparência física peculiar suscitou novas perguntas. Além disso, ele não era o único problema com a narrativa tradicional. Arqueólogos fizeram descobertas significativas em vários locais das Américas nas últimas 3 décadas que contradizem a teoria de que Clovis foi o primeiro. Monteverde, no Chile, destaca-se como um dos sítios mais conhecidos com evidências que indicam que data de cerca de 14.500 anos atrás. Essa descoberta contradiz diretamente a noção de que os humanos chegaram apenas há 15.000 anos e migraram rapidamente para o sul. Outras plataformas reforçam a inconsistência dessa narrativa. Flórida, Texas e Oregon indicam atividade humana em um período anterior. Certos indícios apontam para a presença humana nas Américas há cerca de 16.000 anos, enquanto outras evidências sugerem datas que remontam a até 20.000 anos. Cada nova descoberta estendia a linha do tempo histórica ainda mais para o passado. O que aumentava a preocupação com esses sítios arqueológicos não era apenas a sua antiguidade, mas também o conteúdo que continham. Numerosos sítios arqueológicos antigos não apresentavam ferramentas Clovis, mas sim diversos tipos de ferramentas de pedra, diferentes técnicas de caça e estilos de vida distintos. Esses indivíduos pareciam não ter um modo de vida uniforme, sugerindo que múltiplos grupos com culturas distintas coexistiram nas Américas simultaneamente. Certos grupos estavam distantes uns dos outros por distâncias consideráveis. É possível que alguns grupos estivessem distantes uns dos outros por muitas gerações. Não parece ter sido uma migração direta seguida por uma única cultura. Em vez disso, pareceu ser um processo complexo, multifacetado e profundamente humano. Outro conceito começou a ganhar força, sendo eventualmente denominado Teoria da Migração Costeira. Descobertas recentes indicam que os primeiros habitantes da América podem não ter viajado através de uma passagem glacial como se acreditava anteriormente. Agora especula-se que eles seguiram a costa do Pacífico, possivelmente utilizando barcos para atravessar da Ásia para o Alasca antes de continuarem sua migração para o sul em direção à Califórnia e além.
Essa hipótese oferece uma visão sobre a rápida colonização da América do Sul e a abundância de sítios arqueológicos ao longo de antigas linhas costeiras. No entanto, essa teoria teve uma reviravolta inesperada. Navegar de barco exige conhecimento especializado em planejamento, navegação e compreensão do oceano. Historicamente, havia ceticismo quanto à ideia de que os humanos antigos possuíssem habilidades marítimas tão avançadas. A teoria da migração costeira desafiou os pesquisadores a reavaliarem as capacidades dos indivíduos do Paleolítico. Kennewick Man se integrou perfeitamente a essa representação atualizada e mais complexa. Ele foi descoberto perto do rio Columbia, uma via navegável vital na região. Os rios são essenciais para a subsistência, fornecendo alimento, transporte e materiais valiosos. É provável que sua comunidade dependesse muito da pesca e não exclusivamente da caça em terra. Esse estilo de vida era bem adequado a uma cultura que vivia perto da costa ou ao longo de rios. Sua singularidade genética reforçava ainda mais essa ideia. Sua linhagem parecia pertencer a um grupo primitivo que migrou de maneira distinta em comparação com as populações posteriores que se estabeleceram no interior. É possível que tenham viajado ao longo de corpos d'água em vez de terrenos gelados. Podem ter se estabelecido antes e adotado estilos de vida que eventualmente evoluíram ou desapareceram. Kennewick Man não apagou o passado. Ele o enriqueceu. Quando os ossos foram silenciados, o caso Kennewick Man evoluiu de uma questão científica para uma luta pelo poder que durou quase 20 anos. Transformou-se numa disputa pela autoridade em relação à narrativa, aos restos mortais e à interpretação da história. Originalmente uma mera descoberta arqueológica, transformou-se num conflito contemporâneo, repleto de inquietação e ansiedade. Em última análise, o cerne da disputa não girava em torno de um único esqueleto, mas se concentrava em uma questão mais ampla. O foco principal residia na priorização de evidências físicas ou costumes culturais quando estes entravam em conflito. Essa questão subjacente pairava sutilmente no pano de fundo de cada decisão judicial, manifestação e publicação acadêmica. Após a análise de DNA realizada em 2015, que estabeleceu uma ligação genética entre Kennewick Man e as comunidades nativas americanas atuais, o governo respondeu prontamente. Os resultados indicaram uma ancestralidade consistente, levando à resolução da longa batalha judicial. Em 2016, uma lei específica foi promulgada pelo Congresso, determinando a repatriação dos restos mortais para um grupo de entidades tribais. Kennewick Man foi sepultado um ano depois, em 2017. A cerimônia de sepultamento ocorreu discretamente em algum lugar às margens do rio Columbia. O local exato foi mantido em sigilo e nenhuma indicação do local do sepultamento foi divulgada. As tribos se referiam a ele como o ancião, enquanto o devolviam à terra. Muitos chegaram a essa conclusão com base na narrativa. No entanto, isso não aconteceu com os cientistas. A pesquisa de DNA forneceu uma solução para uma questão específica, mas também gerou inúmeras outras perguntas. A misteriosa população ípero mencionada em sua composição genética suscitou a questão de suas origens. As variadas características físicas dos esqueletos americanos mais antigos despertaram a curiosidade sobre a evolução das populações ao longo do tempo. Havia também interesse em descobrir quantos outros restos mortais antigos estavam sendo negligenciados por diversos motivos como apreensão, influência ou motivações políticas. Existem inúmeras verdades incômodas que precisamos reconhecer. Em várias regiões das Américas, restos mortais humanos antigos foram desenterrados, examinados brevemente e, em seguida, armazenados. O homem da caverna Spirit, em Nevada, tem mais de 10.600 anos. Na Califórnia, a mulher de Arlington Springs data de aproximadamente 13.000 anos atrás.
A mulher de Lúcia, no Brasil, viveu há cerca de 11.500 anos. Todos esses indivíduos compartilham um destino semelhante. Esses indivíduos ancestrais possuem uma aparência única em comparação com grupos posteriores e apresentam uma ligação genética com os nativos americanos atuais, além de um elemento adicional que não está mais presente nas populações atuais. O padrão é muito marcante para ser ignorado. Os primeiros habitantes da América não eram um grupo homogêneo, mas sim uma mistura diversa de pessoas com características físicas e origens genéticas variadas. Eles chegaram em diferentes momentos e adotaram estilos de vida distintos. Alguns se estabeleceram permanentemente, enquanto outros se adaptaram ou, eventualmente, desapareceram. Discutir a diversidade e as origens dos primeiros americanos tornou-se cada vez mais desafiador. Qualquer ideia que questione a narrativa tradicional é recebida com críticas imediatas, sendo rotulada como arriscada, desrespeitosa ou prejudicial. Até mesmo as investigações da comunidade científica são vistas com suspeita e consideradas potenciais perigos. Agora não há mais som. Não foi um ocultamento premeditado. Não foi uma reunião confidencial em segredo. Em vez disso, foi uma escolha coletiva contornar certas questões, interromper a investigação de certas pistas e ignorar certos aspectos da história por medo de revelações perturbadoras. A história épica de uma das expedições mais notáveis da humanidade ainda está envolta em silêncio. O DNA do homem de Kennewick não alterou apenas uma parte da história. Isso indicou que toda a narrativa precisa ser repensada. A ideia de que todos os indígenas americanos descendem de um único grupo que migrou em uma onda migratória isolada carece de evidências que a sustentem. A realidade é muito mais complexa. Houve uma série de movimentos de pessoas vindas de vários lugares. Diferentes grupos de pessoas com suas próprias ferramentas e origens únicas. Os resultados finais variaram entre esses grupos. Certas populações prosperaram e evoluíram para nações modernas. Enquanto isso, outras comunidades desapareceram completamente, deixando apenas uma pequena marca genética. A população Ipsos é uma dessas comunidades esquecidas. Sua cultura desapareceu. Sua língua se extinguiu. Suas crenças se desvaneceram. Suas identidades se perderam para nós. Seu modo de vida e seus medos são mistérios. Tudo o que resta é um sussurro tênue nos restos mortais de uma pessoa que faleceu há quase 10 milênios. Os pesquisadores estão profundamente perturbados por essa descoberta. Se uma população pode desaparecer tão completamente a ponto de restar apenas seu DNA, isso nos leva a questionar quantas outras coisas foram esquecidas. Quantos outros grupos migraram para as Américas, prosperaram por gerações e depois desapareceram sem deixar vestígios na história escrita? Os dados genéticos indicam que os Estados Unidos testemunharam pelo menos 3 grandes fluxos migratórios com potencial para ainda mais. A cada onda chegava uma nova população portadora de características genéticas únicas. À medida que esses recém-chegados encontravam os habitantes locais, suas interações eram frequentemente marcadas por conflitos em vez de harmonia. Os dias anteriores foram difíceis. A situação atual foi resultado de adversidades, migração, luto e resiliência. Enquanto algumas populações perseveraram, outras vacilaram. Essa história pode não trazer consolo, mas é uma história sobre a humanidade. O que você acha da população Isilo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para ver mais vídeos de descobertas como este. Antes de ir, assista aos outros vídeos na sua tela.